E no nosso Vida de Santo de hoje, minha gente, nós temos um programa especial. Tem uma pergunta para você. Você é casado? Pensou em se casar? E já rezou para algum santo sobre o seu casamento? Um dos santos mais conhecidos como santo casamenteiro na nossa tradição popular é Santo Antônio de Pádua, ou também chamado Santo Antônio de Lisboa. Que ele está envolvido por uma série de folclores populares, mas na verdade, pasmem vocês, a grande virtude de Santo Antônio, que nós vamos trabalhar hoje na nossa Vida de Santo, é ser um santo pregador. É isso mesmo, ele era o grande santo pregador. E é por isso que também o nosso programa de hoje está dedicado para você, que quer pregar, seja lá na sua casa, na sua família, para alguém que precisa de conversão, ou para você que trabalha com isso na igreja, como catequista, como ministro extraordinário da Eucaristia, como ministro da Palavra, ou para você que é um pregador. Vamos hoje entrar nos mistérios de Santo Antônio e eu quero convidar você, junto comigo, a responder a seguinte pergunta. O que Santo Antônio guarda como seu segredo para nos oferecer para nós que somos pregadores? Qual é o segredo de Santo Antônio para ser um dos maiores pregadores de toda a história na Igreja Católica? Sobre isso é a nossa Vida de Santo de hoje. Santo Antônio nasceu em Portugal, mas adquiriu o apelido pelo qual o mundo o conhece na cidade italiana de Pádua, onde faleceu em 1231. Seu nascimento foi em 1195, batizado como Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Quando entrou na ordem de frades menores, optou por ser chamado de Antônio, pela devoção ao grande patriarca dos monges. Uma vez em Coimbra, se dedicou por inteiro à oração e ao estudo. Graças à sua extraordinária memória, chegou a adquirir em pouco tempo os mais amplos conhecimentos sobre a Bíblia. Certa vez, estavam reunidos os candidatos franciscanos e dominicanos na cidade de Forli. Por causa de algum mal-entendido, nenhum dos dominicanos havia se preparado para pronunciar o sermão durante a cerimônia e Antônio recebeu a incumbência de falar aos presentes. O jovem obedeceu sem reclamar e, com seu discurso improvisado, todos ficaram embargados pela emoção e pelo assombro, por causa da eloquência, o fervor e a sabedoria que o jovem apresentava. Sua fama logo se espalhou e o ministro provincial enviou Antônio a pregar por várias partes da Romana. Aconteceram ressonantes conversões, em muitos casos, de homens de certa posição e educação, aos que se podia chegar com argumentos razoáveis e exemplos tomados das Sagradas Escrituras. Em uma ocasião, quando os hereges de Rímini impediam ao povo de ouvir a seus sermões, Santo Antônio se foi à orla do mar e começou a gritar: ouçam a palavra de Deus, peixinhos do mar, já que os pecadores da terra não a querem escutar. A seu chamado apareceram milhares e milhares de peixes que sacudiam a cabeça em sinal de aprovação. Peixe, criatura de Dio, date lode almeno voi a chi vi ha creato. Com frequência, as igrejas eram insuficientes para conter as enormes quantidades de pessoas que esperavam até um dia para ouvir Santo Antônio falar. Para que ninguém deixasse de ouvir-lhe, pregava nas praças públicas e nos mercados. Pensano di essere Dio e sono loro che chiamano giustizia. Santo Antônio foi canonizado antes que houvesse transcorrido um ano de sua morte. Nessa ocasião, o Papa Gregório IX pronunciou a antífona, o doutor ótimo, em sua honra, e desta maneira se antecipou em 7 séculos a data do ano 1946, quando o Papa Pio XII declarou a Santo Antônio doutor da Igreja. O hábito marrom simboliza a certeza de sua fé em Jesus Cristo e sua morte para a vida mundana, símbolo de consagração a Deus. O cordão que o acompanha lembra seus votos de pureza, castidade
e obediência. O livro em suas mãos representa o Evangelho e lembra o pregador extraordinário que era, que reunia multidões para ouvi-lo. O menino Jesus pode ser visto sobre o livro, porque ele é a palavra encarnada, ou no colo de Santo Antônio, representando a intimidade que tinham entre si, ou ainda sendo mostrado ao santo pela Virgem Maria, como lembrança da devoção mariana que acompanhava o franciscano. O lírio representa sua castidade e pureza de coração. Frei Marcelo, que bom a gente poder falar de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa? É uma dúvida que a gente tem, né? As cidades disputam mais ou menos Santo Antônio, como é que funciona? Na realidade, de Lisboa. Né? Santo Antônio nasceu em Lisboa, mas faleceu em Pádua. E tinha uma devoção muito grande em Pádua, né? Não tem dúvida nenhuma. Uma grande basílica, né? Magnífica, um grande relicário com as relíquias de Santo Antônio, o túmulo dele. Parece que até o corpo dele foi disputado depois do falecimento dele, né? Muitas partes. Mas é Pádua que está sepultado, então a maior devoção está em Pádua. Pádua ou Pádua, dependendo de quem esteja. Dependendo se você fala como italiano ou abrasileirado, né? Exatamente. Frei, olha, Santo Antônio, ele é um dos santos de talvez uma das maiores devoções aqui no Brasil, certamente em Portugal é uma das maiores devoções também. E a nossa importância, a gente geralmente atribui a ele muitos milagres, o tema dos casamentos, mas eu queria conversar um pouco com o senhor sobre um Santo Antônio mais humano, né? Como é a formação dele, a infância dele? Ele vem de uma família rica, uma família pobre? Como é a história ali para chegar no grande pregador? Na realidade, nós sabemos muito pouco a respeito de Santo Antônio. Né? O que é possível perceber é a partir do momento em que ele se torna franciscano. Foi um grande colaborador de São Francisco. Ele conheceu São Francisco de Assis, né? Foi um grande colaborador e foi chamado justamente para fornecer aos frades uma formação teológica um pouco mais aprofundada. Então a ordem franciscana também se dedicou à evangelização e à pregação, mas para que pudesse ir ao encontro das necessidades reais do povo e da formação do povo, então São Francisco percebeu a importância, finalmente, ele tinha uma certa reticência, percebeu a importância de uma formação teológica maior. E Santo Antônio, passando dos agostinianos para os franciscanos, foi incumbido justamente de fornecer essa formação teológica para os frades. Né? E Santo Antônio, ele tem uma formação técnica muito precisa, né? Ele é um homem que é um grande pregador, e a gente fala que ele é inspirado pelo Espírito Santo, mas por trás da inspiração tem muito trabalho pessoal também. Ele estudava muito, bichinho, né? Exatamente, é indispensável. Nós temos que ter presente que a fé é um ato não só da vontade. A vontade tem como objeto os afetos, né? A sensibilidade, o que é prazeroso, o que é agradável, mas é também um ato de intelecto. A fé não é um ato cego da vontade, né? Ela é um ato também de inteligência. E Santo Antônio não era só um homem do discurso. Já que ele entende a beleza da humanidade do mundo, ele também tenta restituir essa beleza fazendo o bem, né? Era um homem de caridade. Exatamente, presente na reflexão franciscana, esta atenção para com os pobres, esta atenção para com os necessitados, esta misericórdia, agora nós falamos tanto em misericórdia, né? Tornar presente, atualizar a misericórdia de Deus no século XIII e nos séculos seguintes. E Santo Antônio está nisto, não é só um homem, um intelectual, né, frio e distante da realidade dos homens, mas é também um frade que está presente na vida e socorre, sobretudo, os mais necessitados, com o seu ensinamento, mas também com as suas ações concretas. Né? Para a gente terminar, então, eu queria trabalhar com duas características muito populares desse santo que estão muito presentes ali na fé do nosso povo. Concretamente. A primeira delas é a tradição do pão de Santo Antônio. Eu me lembro quando eu era pequenininha, a gente tinha que pegar o pãozinho, colocar na lata do açúcar. De fato, essa é uma prática válida? Ou seja, esse pão ele traz prosperidade se ele estiver ali nos nossos potinhos de comida ou não?
Veja, aqui é uma faca de dois gumes. É uma moeda que tem duas faces, né? Uma coisa é a devoção, né? Então, Santo Antônio, a questão do pão lembra a misericórdia, a caridade, a atenção para com os pobres que o santo teve, né? E nisto deve ser imitado. Lembra a misericórdia que a gente também tem que ter, né? Exatamente. Por isso, ter pãozinho em casa significa que a gente também tem que doar, dividir, e né? partilhar, né? Partilhar o pão, né? Isso é esta parte devocional. E a minha última pergunta, Frei, é sobre o santo casamento. A Santo Antônio como santo casamenteiro. Certamente na vida ele deve ter feito alguma coisa por algum casal, né? Deve ter ajudado alguma. E daí não existe nada que não tenha uma origem, não é? E entra na piedade popular, né? Na piedade popular, né? O certo é que as pessoas o consideram como um santo casamenteiro que as ajuda nos momentos de dificuldade, que Santo Antônio nos ajude a redescobrir a importância da vida matrimonial, do sacramento do matrimônio, da graça do sacramento do matrimônio, assim por diante, né? Então ele é aquele que desperta, chama a nossa atenção para a questão da família, né? A questão do matrimônio, da graça matrimonial, né? E, sobretudo, ajuda os jovens cônjuges a perceberem que toda dificuldade pode ser vencida com a presença de Cristo também na vida matrimonial. Nós aprendemos várias coisas, olha só. A sua experiência bem inicial de vida é uma experiência de missionário. Então, quando ele se coloca a serviço, vai para a missão. Mais do que isso, ele também tem desde o princípio da sua vida, da sua vocação, uma preocupação muito forte com o estudo e com a sua preparação intelectual. Ele entende que a sua espiritualidade e a sua formação intelectual estão conjugadas e andam pareadas, juntinhas, uma ao lado da outra. E mais do que isso, nós também vimos que essa experiência de Santo Antônio não é só do pregador, do evangelizador. Ele também evangeliza com gestos muito concretos, já que ele se coloca a serviço da sua comunidade, especialmente olhando para os mais necessitados. Nós vamos continuar conhecendo a história dele. Agora nós vamos conversar com a dona Roseli, que ela é uma das paroquianas dessa comunidade, da paróquia Santo Antônio, que vai nos contar um pouco da história da comunidade, mas vai também nos contar um pouco dessa experiência de Santo Antônio que alimenta a fé de uma verdadeira comunidade cristã, tá bom? Nós estamos aqui com a dona Roseli para conhecer um pouco mais da história dessa paróquia que nos acolhe hoje aqui no nosso Vida de Santo, a paróquia Santo Antônio. A senhora está aqui desde o comecinho, né, dona Roseli? Sim, sim. Eu estou bem antes da paróquia de Santo Antônio, eu já estava por aqui. E vocês não sabem quem morava aqui, quem já estava aqui na região. Era o avô desta senhora bonita quem vos fala, né? Sim. E ele tinha um desejo, que era um desejo de construir uma capela aqui, né? Esse sempre foi o grande sonho do meu avô, muito católico, e era muito ligado aos padres passionistas da Igreja do Cabral. E nós, aqui no bairro, estávamos no meio, entre Santa Cândida e Cabral. Meu avô sempre dizia, mas nós precisamos de uma igreja aqui no bairro. E eu acho que ele falava isso muito para os passionistas lá. Daí meu avô, então, estava já de olho nas áreas aonde poderia ser construída essa igreja. Na época, tinha uma estrada aqui que já era Jango Alberto, prolongamento da Jango Alberto, que existe até hoje. A paróquia ela começou já como um templo grande ou ela começou como uma igrejinha mais simples? Como foi a primeira construção? Ela começou, olha, para a época já foi uma construção, hoje não, mas para a época foi uma construção arrojada, sim, porque já começou com alvenaria, que hoje é o salão paroquial, e a construção da paróquia foi na gestão do padre José Salles. Sabe o que eu queria te perguntar, dona Roseli?
quais são as marcas de Santo Antônio aqui nessa comunidade? É uma comunidade que vive as festas, que fala de Santo Antônio. O que Santo Antônio deixa e ensina para vocês? Bom, Santo Antônio, a partilha do pão, né? Uhum. Dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Então é uma paróquia solidária, que é marcada pelo trabalho com os mais pobres, preocupada em fazer um trabalho social. Tem um trabalho social das voluntárias. E o bolo de Santo Antônio, né? Que é uma tradição, que é típico. Que é uma tradição. E que, por incrível que pareça, vem gente da cidade toda atrás do bolo de Santo Antônio. Que bonita essa experiência dessa filha de Santo Antônio e de ver como Santo Antônio anima as nossas comunidades, não é verdade? Mas olha só, no começo do nosso programa eu tinha prometido para você que nós também íamos conversar sobre como Santo Antônio nos ensina a sermos pregadores. Para você que é catequista, para você que é pregador na sua comunidade. Bom, para falar sobre isso, eu convidei um amigo chamado Luiz César, que é o coordenador nacional do Ministério de Intercessão, hoje na Renovação Carismática Católica, mas que tem uma grande experiência na pregação e na formação de pregadores. Acompanha comigo. Luiz, você hoje no Brasil é conhecido pela intercessão, mas eu te conheço de tempos muito mais antigos, em que a gente trabalhava com a pregação, né? Você também já trabalhou com o Ministério de Pregação na Renovação Carismática. A primeira preparação que eu queria conversar com você, Luiz, é a preparação espiritual. Porque afinal a gente precisa falar, mas falar guiados por Deus, né? Como funciona a preparação espiritual de um pregador, não só o nosso pregador específico do púlpito ali, mas também um catequista? Como a gente tem que se preparar espiritualmente para evangelizar? Então, verdade, olha, eu costumo dizer assim da vida do pregador, né? O pregador não é aquele apenas que repete uma verdade que ele ouviu, ele não é um alto-falante, apesar de ele ser um anunciador. Mas ele precisa estar imbuído daquilo que ele vive, daquilo que ele fala. Então precisa primeiro ter ardor, amar e conhecer. E para isso ocorrer, a gente já falou, a formação é importantíssima, mas não é o suficiente. Ele precisa então ser um homem espiritual, viver vida de oração pessoal e sobretudo os sacramentos, de viver uma vida comunitária. Isso também é muito importante. Porque você vai trazer uma experiência daquilo que você vive, né, Fabrício? O teu testemunho de vida é muito importante. E isso se faz a partir da sua vida comunitária, na sua comunidade, na sua paróquia, a sua participação aos sacramentos e, sobretudo, que muitas vezes a gente meio que deixa de lado essa parte, vida de oração pessoal. E uma oração que eu diria assim, não pode ser ocasional. Nós temos que ter uma oração disciplinada, tem que ser uma vida mesmo de oração, para que a gente possa ter ardor missionário que nasce a partir de uma intimidade com Deus. E além dessa formação espiritual, a gente trabalhou há muitos anos na Renovação, com uma formação também um pouco mais técnica, né? Certo. A gente já viu na história de Santo Antônio que Santo Antônio ele estudou muito, estudou uma série de disciplinas diferentes, né? Essa formação técnica, ela tira um pouco desse ardor ou não? Então, aí que está o ponto, tem que balancear. É a dúvida que as pessoas geralmente trazem. Fala, eu vou estudar, mas vou falar do coração ou vou estudar, né? Na vida é assim, né? Tudo que a gente faz, se faz mais de um lado e menos de outro, você tende àquele outro lado, né? Fica meio manco, né? Em tudo, né? Em tudo. Nas amizades, nos exercícios, etc. Não é diferente na vida espiritual. Santo Antônio era um homem que sentiu chamado à santidade na sua adolescência. É muito bonita a história de Santo Antônio, né? Está se falando dele nesse programa aqui. E ele busca realmente a formação. Depois que ele entra para a ordem franciscana, Francisco de Assis dá uma ordem a ele para se especializar. Puxa ele. E a ordem de Francisco é justamente essa, né? Especialize-se na teologia, na oratória sacra e na vida espiritual. Então, Santo Antônio tinha uma espiritualidade profunda. E vai crescendo uma formação em todas profunda. as dimensões, vai né? vai crescendo sem dúvida nenhuma. A gente tem que acreditar no efeito místico também da função da pregação, porque há um agente aí místico, que é o Espírito Santo, não é? Quando há o evangelizador, há o evangelizado, e nesse meio tem que haver aqui uma transformação daquilo que é eu evangelizador, pecador, levando o outro à santidade. Então, veja, não é possível se for só uma ação humana. Então, é preciso haver uma ação divina nesse meio para transformar aquilo que eu levo para a pessoa que precisa ser evangelizada em algo
divino para que realmente ocorra o efeito transformador da pessoa. E para que isso ocorra, o evangelizador, o pregador, tem que ser um homem espiritual, tem que ser um homem dado à intimidade com o Senhor. De maneira assim bem concreta, Luiz, para o nosso telespectador que hoje quer estudar um pouquinho mais para pregar, quais temas ele pode buscar, quais áreas? É oratório, o que ele vai estudar? O que ele pode buscar lá com o padre, com o coordenador dele ou com o movimento dele para implementar a sua vida de pregação? Eu acho assim, a primeira coisa é a Bíblia, né? Que é a base. Se você não conhecia a Bíblia, o restante do que você estudou passa a ficar só intelectual. E eu quero dizer aqui de novo, o estudo é importantíssimo e não diminui em nada, né, a unção, o efeito, muito pelo contrário, o estudo impulsiona, ele só vai impulsionar e dar mais. Então, eu diria assim, né, naquilo que a gente orienta e naquilo que eu trago para mim, né, a Bíblia, você ser uma pessoa que é acostumado a ler, orar e estudar a Bíblia. Certo. O Alexio Divino é um exercício muito importante para o né? pregador, um bom caminho. Depois, querer entender, buscar ler e até se formar. A igreja tem diversas... Buscar cursos. A nossa igreja, louvado seja Deus, é um oceano maravilhoso de formação, de conteúdo, né? Beleza. Então, todo o magistério da igreja, o pregador tem que ter o desejo de conhecer, né? Então, começa aí pelo catecismo da igreja. Deve ser um livro de cabeceira de todo pregador, né? Para poder até fundamentar aquilo que ele fala dentro daquilo que a igreja nos ensina. Porque nós não podemos afirmar por nossas contas, né? Aí tem que ser pautado naquilo que a igreja ensina. Então, os documentos da igreja, as formações que nos trazem para isso, tudo isso faz parte. E a parte técnica, por que não fazer um curso de oratória sacra, né? Um curso de roteirização, de verbalização, como você verbalizar um conteúdo, porque não basta... Como estruturar a palestra, exatamente. Né? Uma coisa é você assistir, por exemplo, uma pregação numa rádio que tem vários ruídos, uma rádio AM mal sintonizada, né? Outra coisa é você assistir uma pregação numa tela de LED de 50 polegadas, 3D, com todo o som, muda muita Acho coisa. Que eu escolho a LED, é melhor. Né? Tô chegando lá no ponto máximo, Tá né? certo. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais o elemento, a pessoa, né, que vai, o veículo, vamos dizer assim, que vai ser o anunciador, ele se especializar e for bom, melhor será a recepção lá daquele que precisa receber a evangelização. Então, tudo isso é importante. Nós não podemos gerar ruídos na comunicação. E os ruídos vêm de diversas maneiras. Falta de formação, falta de oração, a vida pessoal, né? O testemunho de vida. Tudo isso leva a uma boa oratória, uma boa prática, uma boa pregação. E para terminar, Luiz, eu quero perguntar também sobre aquela fase que vai além das palavras. Porque a gente é pregador do púlpito, do ambão, a gente é pregador diante da multidão, mas também a gente é pregador com a vida, né? Verdade. Qual a importância do testemunho, das obras concretas, das ações cotidianas na vida do pregador? É total, né? Aliás, é condição, pré-requisito fundamental, né? Ninguém pode pregar, falar daquilo que não se vive. A autoridade espiritual, para que haja o efeito benéfico daquilo que é a pregação, quando eu me disponho a falar de Deus ou de qualquer verdade espiritual para as pessoas, é preciso haver a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual não tem jeito. A autoridade espiritual, ela vem da coerência da vida daquele que fala. Então, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu estou falando. Não estou dizendo aqui que temos que ser perfeitos. Não estou dizendo aqui que nós já temos que ser santos, apesar de que a nossa meta tem que ser a santidade. Porque também tem muita gente que deixa de pregar, Fabrício, porque olha para si, vê as dificuldades e diz, só quando eu for perfeito, né, que eu vou começar. Justo. Mas Deus não vê tanto os nossos acertos, mas as nossas intenções. A luta que a gente está no dia a dia, né, Luiz? Exatamente. Então, eu tenho que me dispor a ser uma pessoa que luta contra o pecado e que dá bons testemunhos. Mas no momento, se eu cair, lógico, a igreja nos ensina. Faz parte. O cristão não é aquele que não cai, mas aquele que cai e não fica caído. Vamos levantar, né? Então, mas o testemunho da vida de quem fala, de quem prega, de quem anuncia o evangelho, ou seja, de qualquer cristão batizado, ele é condição, pré-requisito fundamental que não pode faltar de forma nenhuma na vida das pessoas. Muito bom, Luiz. E olha, em tempos de Francisco, ações concretas ali de ajuda com os pobres, com aqueles que mais necessitam, também em termos financeiros, isso também está dentro da vida do pregador? Está muito dentro, né? Nós estamos no ano extraordinário da misericórdia e o Papa nos orienta, a igreja já nos faz isso, o Papa acentua.
de praticar as obras de misericórdia, né? Que é todo aquele discurso de Jesus, né? Se você ouviu na prisão, nós precisamos fazer essa obra de ir ao encontro do outro, porque uma pregação apenas vertical, ela também não encontra respaldo, né? É preciso haver o horizontal. Então, essa obra de misericórdia, nós temos que fazer isso, né? Conosco mesmo, começando dentro da nossa própria casa, com os nossos próximos e se estendendo para as nossas comunidades e os demais que nos encontram. Gente, isso é uma decisão de cada um, né? Então, é isso que é importante, nós vivermos essa vida prática, exercitando aquilo que nós acreditamos e que pregamos, né? Na vida do irmão, né? Sendo um Cristo para o outro, né? Levando o outro a viver uma vida plena a partir do nosso bom senso e da nossa predisposição em ajudar.